O desespero toma conta das mídias tradicionais em sua ânsia de calar a internet. Já estão falando em grande reboot das mídias sociais. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Universidade de Harvard criou o grupo de pesquisa chamado o Instituto para Resetar as Mídias Sociais. Um programa com prazo definido de 3 anos, cujo objetivo é testar alternativas e tecnologias que permitam redesenhar totalmente as redes sociais a partir do zero. Segundo a proposta, que faz parte do Berkman Klein Center para Estudos da Internet, da Universidade de Harvard, as redes sociais como estão possuem problemas estruturais sérios. Os especialistas dizem que as redes sociais contribuíram para a decadência da confiança nas instituições, o que é um fato. Ter informações amplas e diretas em abundância diminui a credibilidade de veículos da imprensa tradicional e de instituições do governo, principalmente porque as mentiras desses ficam evidentes. Quando você tem acesso a muitas informações diretas e opiniões conflitantes, a primeira coisa que salta aos olhos é o quanto a mídia tradicional, o quanto as instituições do governo mentem o tempo todo, de forma descarada e aberta. Isso não é novidade. A imprensa e o governo sempre mentiram. Mas antes, quando não havia meio alternativo de informação, tal mentira acabava sendo comprada pelo povo. E é isso que esse pessoal realmente quer lutar contra. Eles não querem acabar com as fake news, eles querem a exclusividade das fake news, impedir que pessoas formem suas próprias opiniões, e assim a mídia tradicional e o governo querem continuar mentindo sem serem confrontados. Falamos já sobre esse problema em vários vídeos, principalmente no vídeo O que são fake news, lá no canal Ancapsu Classic. Mas até aqui se trata do problema, que todos sabemos, o governo está muito preocupado com isso, a mídia tradicional está muito preocupada com isso. A informação descentralizada e distribuída tem alterado a forma da interação entre pessoas. O que estamos vendo é justamente o choro dos perdedores com a mudança. Mas minha curiosidade sobre esse tipo de iniciativa é outro. Exatamente o que eles estão propondo para mudar as redes sociais? O que significa reiniciar as redes sociais? Como isso resolveria o problema? Bem, eu poupei o trabalho de vocês e li vários artigos referidos nesse programa para tentar ter uma ideia do que eles pretendem dizer com o reboot das redes sociais. Tenha em mente que eles ainda vão propor as soluções, ou seja, esses itens que estão lá são apenas as referências que eles pretendem usar como base para isso. Só no final dos 3 anos é que vamos saber exatamente que tipo de propostas concretas eles têm e se realmente tem alguma proposta de fato. Porque, como destaca um dos pesquisadores em determinado ponto, os serviços online são como hidras. Se você resolve um problema, outros emergem. Pois é. Eu tenho apontado isso aqui para vocês. As pessoas querem censurar o Facebook e o YouTube? Criaram-se imediatamente enormes canais no Telegram com a quantidade assombrosa da exata informação que o governo pretendia suprimir. Pior, agora lá só tem essas informações, porque quem tinha informação contrária continuou no Facebook e no YouTube. No final, essa censura à informação acabou aumentando a distância entre o público-alvo e a informação, não diminuindo ela. Censura simples, portanto, embora ainda sejam usados em alguns temas, embora ainda existam deputados e senadores e juízes com vontade de implementar, já é tida por esses pesquisadores como algo inadequado. Simplesmente não resolve o problema e ainda leva as pessoas para fóruns ainda mais difíceis de você controlar. Só aumenta a radicalização, não diminui. As agências checadoras de fato são outras armas que simplesmente não funcionam. Marcar uma notícia como falsa leva mais gente a interagir com a notícia, discutir sobre ela, argumentar contra, argumentar a favor, reclamar, postar de novo, acaba gerando mais engajamento do que simplesmente deixar a notícia para lá. Novamente, embora ainda tenha muita gente que veja isso como alternativa, ainda tem muito deputado discutindo colocar agências checadoras de fato, na prática, pesquisadores já perceberam que esse tipo de ação acaba gerando o chamado efeito Streisand, aumentando a divulgação da notícia que justamente você acha que é falsa e preferia que menos pessoas vissem. Se, ao menos, a autoridade da agência checadora de fato fosse respeitada, ainda poderia ser válido, mas a quantidade de tendências
interesses socialistas claras dessas agências transformou os avisos em motivos de piada e fabricação de memes. Mas se a censura simples e a checagem de fatos não são consideradas válidas, o que pensam então esses pesquisadores em termos de melhoria? Existem algumas iniciativas que são citadas. Por exemplo, no grupo de estudo Assembly, eles falam sobre quebrar criptografia de mensagens peer-to-peer, para permitir que agências legais dos governos possam inspecionar as mensagens ali, seja diretamente, seja através de ordem judicial. Embora o grupo Assembly deixe claro que não há consenso sobre essa solução, parece ser claramente um ponto desejado por governos: acabar com a criptografia para uso civil. Isso facilitaria o governo em vários sentidos, não apenas de poder ler as mensagens de WhatsApp, Telegram e demais, mas também evitaria VPNs e controles por outros meios. O problema é que acabar com a criptografia expõe não apenas o usuário ao governo, mas também a hackers. Inviabilizaria a segurança privada do usuário, todo o sistema bancário e um monte de outras coisas. Ao final, não há como acabar com a criptografia. Mesmo que um sistema conhecido como WhatsApp resolva se sujeitar ao governo e fornecer uma chave mestra criptográfica, ao final os usuários em busca de privacidade acabariam migrando para outra plataforma. Outra alternativa, chamada Clean Insights, visa fornecer maneiras de medir o público sem espionar os usuários. Trata-se de mais uma alternativa que visa manter o controle sobre a internet, mas evitando infringir requisitos legais de privacidade. Veja, em última análise, qualquer coisa que você faça para medir a população sempre vai impactar na privacidade de usuários. Sempre haverá algum grau de quebra de privacidade. O objetivo deles é garantir que seria o mínimo para evitar romper barreiras legais. Aqui, o assunto que falamos no vídeo, como o governo e as Big Techs estão doutrinando você, se encaixa muito bem. Como explicamos lá, é um mecanismo que consiste em medir a população para ver quem é mais suscetível e tentar mudar essas pessoas. É um mecanismo extremamente ineficiente para o seu objetivo de controlar a internet, como explicamos no vídeo. Existe ainda a Data Nutrition Project, que é focada em inteligência artificial. Mas o que eu achei mais interessante foi a Desinfodex, que cataloga as campanhas de desinformação identificadas e páginas removidas. Você dá uma passeada por esse banco de dados, mostra a enorme distância que vai entre o que os técnicos acadêmicos consideram desinformação com o que a mídia, políticos e o governo consideram desinformação. Chega a ser interessante ver alguns dos casos reportados ali, tem até coisa do Brasil. Campanhas tipicamente envolvem canais mecanizados, ou seja, robôs. A identificação nem é tanto pelo conteúdo, mas pela forma como o canal age. Ao contrário das instituições brasileiras, ao contrário de alguns políticos, a mídia tradicional brasileira e o governo brasileiro que consideram desinformação, por exemplo, páginas que criticam a urna eletrônica brasileira. Isso não é desinformação, isso é questionamento saudável. Ao longo dos vários textos, eles citam ainda iniciativas como sugerir páginas diametralmente opostas politicamente, visando romper o algoritmo que tende a reforçar opiniões políticas similares. Nesse caso, também me parece uma besteira, porque o grande algoritmo aí está na cabeça das pessoas, não é nem o YouTube ou do Facebook. As pessoas preferem ouvir notícias de fontes que pensam como elas. Simplesmente forçar outras fontes só vai fazer elas reagirem contra isso. Eu não duvido nada que essa estratégia esteja sendo tentada pelo YouTube. Eu recentemente reparei que recebi algumas recomendações de Opera Mundi, Meteoro Brasil e coisas do gênero que, lógico, bloqueei imediatamente os canais para nunca mais ser vítima desse tipo de besteira. Me parece outro beco sem saída. O algoritmo que importa não é o do YouTube, não é o do Facebook, é o da cabeça das pessoas. No final, ficou claro para mim, depois de perder várias horas lendo esses textos, que eles estão perdidos e não têm nenhuma ideia do que fazer. São apenas acadêmicos aproveitando que tem gente rica disposta a financiar pesquisas nesse sentido e assim tirando uma grana dos caras. Perfeitamente justo. Chega a ser curioso também porque o termo é muito similar ao chamado Grande Reset Mundial, que também está sendo pregado por um enorme grupo de aristocratas socialistas atuais, que basicamente estão propondo o controle de todas as atividades econômicas pelo governo. Se você ler o manifesto do Fórum Econômico Mundial para o Grande Reset Financeiro, é basicamente isso.
Economia de stakeholders, em última análise, implica dar ao governo a decisão sobre o que uma empresa deve fazer ou não. É a estatização completa da economia, é o fim da propriedade privada. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Falei sobre esse tema do Grande Reset Mundial no vídeo O Grande Reset Mundial é Real, e tem uma playlist com várias coisas sobre isso também. No final, o apego por grande reset, vamos parar tudo e começar de novo, socorro, estou perdido, é uma indicação bastante clara do tipo de pesquisa que está sendo feita. Desespero de quem percebe-se perdido no tempo e quer a todo custo virar o tabuleiro para não perder vergonhosamente. Mas a derrota da esquerda e dessa aristocracia socialista podre é inevitável. A internet é um ambiente essencialmente anárquico e é impossível de mudar essa característica. As instituições, o governo, é que vão ter que mudar para se adaptar à internet. E isso vai acontecer inevitavelmente, levando a uma sociedade voluntária em que mecanismos de coação e regulamentação estatal serão substituídos por mecanismos voluntários, pelo capistão. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Tito, escrito e narrado por Peter Turgoniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!